Eu sou Michael Wesley e hoje nós vamos falar agora sobre o cancelamento da participação dos Estados Unidos em 2 eventos militares aqui no Brasil. Parece que está havendo um certo distanciamento dos Estados Unidos com o Brasil também na área militar, o que é extremamente preocupante, porque todo o parque militar brasileiro é baseado em tecnologia americana. Ou seja, um eventual distanciamento, uma eventual exclusão do Brasil nessa área seria outra consequência trágica para nossas Forças Armadas. Vamos entender o que está acontecendo aqui? E falar também sobre aquele avião que ontem chegou em Porto Alegre, depois foi para São Paulo, e agora a gente tem um esclarecimento, quer dizer, não é esclarecimento, são rumores, tá? Primeiro que ele foi autorizado pelo Ministério da Defesa, não é nada ilegal ou ilegítimo. Parece que ele veio trazer ou retirar o pessoal dos consulados e embaixados americanos aqui no Brasil, né? E aí muita gente está falando que eles estão esvaziando os consulados brasileiros, antevendo uma piora da crise com o Brasil. Ou seja, os Estados Unidos já estão tomando medidas para se preparar para eventuais retaliações mais sérias do governo brasileiro nos próximos dias ou meses, ok? Isso ainda gera um outro problema. Você sabe, brasileiros que queiram ir para os Estados Unidos têm que tirar visto. E com menos pessoas nas embaixadas, né? Não sei se eles vão substituir ou estão diminuindo, tirando um e botando os outros, ou pode estar retirando pessoas das embaixadas aqui dos consulados brasileiros. E com isso pode ficar mais complicado dos brasileiros conseguirem vistos americanos. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias aqui foram enviadas por pessoas aqui que seguem a gente, então eu agradeço, segue, curte, que isso fortalece o canal. Não custa nada você se inscrever, já tira um segundinho aqui, ó. E se inscreve no meu canal, sempre notícias atualizadas, ok? Pois bem, os Estados Unidos cancelaram um evento militar no Brasil. Isso acendeu um alerta na defesa, tá? Até aqui ninguém tá falando abertamente de rompimentos de operação militar entre Estados Unidos e Brasil, né? Mas o que está sendo entendido é que isso seria um subtexto. Os Estados Unidos cancelaram o evento que estava sendo organizado junto com a FAB, Força Aérea Brasileira, e sinalizaram também que devem ficar de fora do principal exercício da Marinha, Operação Formosa. Então são 2 eventos, um da Força Aérea e um da Marinha, que mais uma vez a Força Aérea Brasileira é toda baseada em caças americanos, bem como a Marinha Brasileira tem muita tecnologia e o Exército também. O Exército Brasileiro é muito baseado em tecnologias americanas. Os sinais de distanciamento de Washington preocupam o Ministério da Defesa, que tenta blindar o estratégico setor de coordenação militar da crise política que se instalou entre Brasil e Estados Unidos. Presidência de Donald Trump. Não, na verdade é entre Brasil e Estados Unidos. O principal culpado é o Lula, né? E Alexandre de Moraes eminentemente. O Comando Sul estava planejando realizar junto com a FAB em edição 2025 a Conferência Espacial das Américas. A conferência, que também reuniria outros países do continente, estava planejada para ocorrer de 29 a 30 de julho em Brasília. O evento foi cancelado com a decisão dos Estados Unidos no dia 23 de julho. Repara que isso já aconteceu há algum tempo atrás, né? Lembra, 30 de julho foi exatamente o dia que o Xandão entrou na Magnitsky. O evento foi cancelado por decisão dos Estados Unidos no dia 23 de julho. Já estava no planejamento deles, tá? Esse tipo de coisa. Procurado, o Comando Sul dos Estados Unidos não respondeu, tá? Seria a 4ª edição do encontro do ano passado, o evento que aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, e contou com a presença de vários países, de acordo com o setor do site. De acordo com o site Soul, o principal objetivo da conferência anual é impulsionar a cooperação do setor espacial, não só a dimensão militar, mas também áreas da economia. Ou seja, deram migué, falaram que não vai ter encontro com o Brasil, porque o risco que tem nessa história toda, de militares americanos serem tratados mal aqui no Brasil. É bem complicada essa situação. Os Estados Unidos, eles têm um grande histórico de preocupação com países hostis. Para viajar para a Rússia, você tem que tomar uma série de cuidados, porque você sabe que a Rússia, né, sequestra às vezes americanos para ter moeda de troca, né, por crime comuns nos Estados Unidos. A gente viu isso acontecer com aquela jogadora de futebol da WNBA que foi pega em Moscou. Alegaram que tinha traços de uma substância, não tinha nada, uma coisa completamente absurda, que prenderam porque queriam prender, e depois usaram ela para trocar pelo Viktor Bout, um contrabandista de armas russo. Você lembra daqueles filmes Senhor das Armas? Foi baseada na história desse cara. Ou seja, evidentemente um absurdo esse tipo de coisa, e os Estados Unidos estão acostumados com isso, então eles sabem.
estão brigando com o Brasil. Eles estão tomando cuidado com o Brasil e com os americanos que estão aqui no Brasil. Isso é uma outra coisa que pode esperar muito menos turista americano aqui nos próximos anos. Já está diminuindo, né? Por conta da exigência de visto, que é uma babaquice, e agora com essa briga também está complicando cada vez mais. E às vezes os europeus também, né, já que são aliados dos Estados Unidos, também correm risco da mesma forma. Embora os Estados Unidos não tenham dado explicação da razão do cancelamento, a decisão tem sido interpretada como reflexo da crise do governo Lula e Trump, né? E eu não preciso falar para vocês qual é a crise verdadeira, né? Não, porque estão atacando o STF, não. Eles não querem reconhecer que o STF fez besteira. Enfim, além disso, isso deve afetar também a Operação Formosa, que é uma das principais... deixa eu ver aqui... principal exercício da Marinha no Brasil, tá? A Marinha mobiliza cerca de 2 mil militares para o exercício desse ano, com mais de 100 viaturas e 8 helicópteros de transporte na Formosa. Então é em Goiás, onde fica um grande centro de treinamento da Marinha lá. Desde 2023, os fuzileiros navais enviam uma parcela de tropa para o exercício militar. No ano passado, o efetivo foi de 56 militares. É a primeira vez que os fardados dos Estados Unidos e da China participaram juntos dessa operação. E a China também participa dessa operação da Marinha, né? Isso não tem nada de errado, faz parte aí. É uma operação normal. Agora, 3 pessoas a par dos preparativos da operação disseram que a Folha, os fuzileiros da navais americanos, não responderam ao convite da Marinha do Brasil para participar da Operação Formosa. Ou seja, em princípio, não vêm os fuzileiros navais americanos esse ano. Já o corpo do fuzileiro naval da China também já avisou que não vai vir também. Então não vai ter nem os americanos, nem os chineses. Isso de novo, não falaram nada, nenhum aviso, mas isso certamente é porque está havendo esse distanciamento ideológico entre Estados Unidos e Brasil, né? Bem complicado. É o que eu falo pra vocês. A culpa disso é de toda 100% do governo Lula, porque errou demais. O Alexandre de Moraes errou demais. Todo mundo sabe que esse processo contra o Bolsonaro é inválido, né? É totalmente absurdo. Não tem nenhuma lógica isso aí, né? No momento que insistiram por motivação política para tirar Bolsonaro das eleições ano que vem, abriram uma brecha do tamanho do mundo para esse tipo de situação. Ok? Então está aqui a confirmação. EUAS cancela evento militar no Brasil. Defesa acende alerta. Então curte, segue, eu leio todos os comentários, deixa seu comentário, comenta e vamos juntos, amigos. Vamos mudar.